existe uma grande dificuldade para qualquer um que se detém a estudar Mateus 24, pois este capítulo trata de assuntos e acontecimentos breves, mas também de acontecimentos mais distantes. Jesus faz comentários de sua volta à terra e também de juízos vindouros. Todos os assuntos se misturam no decorrer do discurso, trazendo dificuldade de interpretação. O que nos cabe é buscar a melhor harmonização possível dos textos, sem ferir o contexto, numa busca das verdades escatológicas. Ou seja, existem basicamente 3 teorias a respeito dos sinais de Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 15, e eu já vou explicar aqui. Mas antes, se você gosta dos meus conteúdos, já compartilha. A primeira interpretação: os sinais apontam apenas para a destruição de Jerusalém. Esta é defendida pelos amilenistas, que dizem seus sinais a resposta de Jesus a respeito da destruição do templo e da cidade, a qual se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. O fato de Jesus iniciar sua resposta aos discípulos dando-lhes sinais, isso não indica que estes se referiam à destruição do templo, já que a pergunta também era com respeito à sua volta. Também podemos destacar que predições feitas por Jesus não se cumpriram naquele tempo, como, por exemplo, terremotos em grande escala, guerras mundiais, versículo 7, e muito menos a pregação do Evangelho em todo o mundo, vindo após isso o fim, como você pode ver no versículo 14. Portanto, é impossível afirmar que os sinais indicam a destruição de Jerusalém. Essa é a primeira interpretação. A segunda teoria é que os sinais apontam para o arrebatamento da igreja. Estes vêm se cumprindo ao longo dos anos, porém tendo se intensificado nos últimos tempos. Bom, essa teoria é defendida por uma parte dos pré-milenistas. Estes acreditam que os sinais estão ligados diretamente ao arrebatamento. Essa possibilidade é grande, porém tem alguns problemas aqui que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, segundo Jesus, não haveria sinais diretos e específicos que marcariam o arrebatamento da igreja, como o texto de Mateus 24, versículo 36 e 44. Segundo, o texto de Mateus 24, versículo 13 e 15, não é específico e trata de um longo período de tempo. Temos ainda o versículo 14 e 15, que se refere diretamente ao período tribulacional, seguido pela volta visível de Cristo. A terceira teoria sobre a interpretação de Mateus capítulo 24 é que não existem sinais diretos para marcar o arrebatamento. Estes sinais descritos em Mateus acontecerão após o arrebatamento, marcando o retorno glorioso de Cristo e o fim da grande tribulação. Grande parte dos pré-milenistas e pré-tribulacionistas pensam desta forma. No caso, eu sou defensor dessa teoria. O Dr. Hiri, comentarista da Bíblia Anotada, é um dos grandes defensores da teoria. De todas, essa parece ser a mais lógica, o que não quer dizer que seja correta. Hiri, ele faz um paralelo entre os sinais de Mateus e os 4 primeiros selos do Apocalipse, no qual encontramos certa harmonia entre os eventos descritos em Mateus com os descritos em Apocalipse. A teoria apresenta os sinais como ligado ao retorno visível de Cristo, não permitindo que haja sinais diretos ao arrebatamento. E isto tem fundamento bíblico e você vai ver aqui na tela. Como você pode ver, o Dr. Hiri faz um paralelo entre os selos de Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 7, com os sinais de Mateus 24. No versículo 2 de Apocalipse 6, ele vê um falso Cristo, que é o cavalo branco. Ele compara com o versículo 5 de Mateus 24, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão muito. No versículo 4 de Apocalipse 6, ele vê um cavalo vermelho, faz a comparação com o versículo 6 de Mateus 24, que significa ali guerra, sangue. E o versículo 5 de Apocalipse 6, ele vê um cavalo preto e faz uma comparação com o versículo 7 de Mateus 24, onde está simbolizando guerra, fome, etc. Dá uma pausa aí, você vai analisar direito. Ao fim de completar este raciocínio, podemos utilizar o 5º selo, que fala dos mártires do período tribulacional, em especial o versículo 9, comparando-o à predição de Cristo, onde se refere à morte de seus discípulos por causa de seu nome, Mateus 24, versículos 9 e 10. Também se pode utilizar o 6º selo, onde são vistos sinais no céu, versículo 12 e 14, e compará-los a Lucas, capítulo 21, versículo 25,
O sétimo selo, que marca o início da segunda metade da grande tribulação, onde se inicia o período de maior terror sobre Israel, como também a investida da besta sobre a nação. Entra em harmonia com o cerco de Jerusalém, profetizado na passagem de dupla referência de Mateus, capítulo 24, versículos 15 e 21, que também se refere ao início. Tem alguma dúvida em relação a esse texto? Deixa aqui nos comentários que eu irei responder todas. Não se esqueça de compartilhar.